os 4.000 côvados e o mistério da criação, a profundidade das revelações do Senhor dos Exércitos nas Escrituras, o 7º milênio e o 8º dia. Você já ouviu falar do mistério dos 4.000 côvados? Esse mistério é um mistério muito interessante e revelador, pois ele diz a respeito dos milênios da criação. Este estudo irá mostrar mistérios escondidos no livro do profeta Ezequiel. Em Ezequiel, dos capítulos 40, do verso 1 ao 4, diz o seguinte: No ano 25º do exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como edifício de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem: Filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isto foste trazido para que anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. O profeta Ezequiel é levado à terra de Israel e é posto sobre um monte muito alto. Sobre esse monte havia como edifício de cidade para o lado sul. Veja o que é dito a Ezequiel. Mas também isso serve para nós, porquanto o homem de aparência como de bronze diz que é para ver com os próprios olhos, ouvir com os próprios ouvidos e pôr no coração tudo quanto havia de ser mostrado para o profeta. Em Ezequiel, dos capítulos 44, dos versos 1 ao 5, diz o seguinte: Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: Esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe para comer o pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará e por aí mesmo sairá. Depois o homem me levou pela porta do norte diante da casa. Olhei e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí rosto em terra. Disse-me o Senhor: Filho do homem, nota bem e vê com os próprios olhos e ouve com os próprios ouvidos tudo quanto eu te disser de todas as determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Em Ezequiel, dos capítulos 40 a 48, Ezequiel é levado para diante da casa do templo no milênio e vê que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Em Miqueias, de capítulo 4 e Isaías, capítulo 2, diz que nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Mas repare que é dito, mais uma vez, que é para ver com os próprios olhos e ouvir com os próprios ouvidos. E isso aparece tanto no capítulo 40 como no capítulo 44 de Ezequiel. Em Ezequiel, dos capítulos 40 a 48, é mostrado sacrifícios de animais pelos pecados no milênio, e é mostrado o templo literal no milênio. E não tem como colocar isso no passado, porque isso está ligado ao milênio. Porque Ezequiel, dos capítulos 40 a 48, está falando a respeito do que há de acontecer no milênio. Aqui no canal já tem estudo sobre isso. Se você não viu, veja, pois é bem importante entender esta revelação do profeta. Em Ezequiel, do capítulo 47, dos versos 1 ao 6, diz o seguinte: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direto da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1.000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos.
Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, e me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Em Ezequiel de capítulo 47, aborda o assunto a respeito das águas que saem do limiar do templo no milênio. Nesse capítulo 47 aparece a revelação dos 7 milênios. O texto continua dizendo que o homem, tendo o cordel de medir, mediu 1000 côvados e fez Ezequiel passar pelas águas, águas que davam a ele pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e fez o profeta passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e fez o mesmo passar pelas águas, águas que o davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que o profeta Ezequiel não podia passar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Repare que, fazendo a soma dos 1000 côvados, em Ezequiel de capítulo 47, vai dar o resultado de 4000 côvados. Porém, você deve se fazer a seguinte pergunta: por que foi medido de 1000 em 1000 côvados? E por que o texto diz que, quando Ezequiel chega nos 4000 côvados, ele vê o rio pelo qual não se podia atravessar? Meus irmãos, Deus não faz coisas sem motivo. Quando lemos com atenção, vemos que até os 3000 côvados dava para ir a pé. Contudo, quando foi medir do 3000 ao 4000 côvados, o rio começou a ficar profundo. Mas, depois dos 4000, ainda teria que nadar, e só a nado poderia ser passado. Em Ezequiel, do capítulo 47, dos versos 7 ao 12, diz o seguinte: Tendo eu voltado, eis que, à margem do rio, havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis. Serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Observe que o Senhor começou a falar de 4000 côvados e terminou o assunto do rio usando a natureza, árvores e peixes. Esses textos de Ezequiel capítulo 47, na sua literalidade, diz do que irá acontecer no milênio. Não podemos anular a literalidade do texto. Todavia, podemos ter revelações sobre o que vai acontecer também na eternidade futura. Uma das revelações espirituais do texto de Ezequiel é que ele revela a pregação do Evangelho nos 4, 5 e 6 milênios da criação, pois é abordado o assunto de pescadores que lançarão as suas redes para pescar peixes. Sabemos que Jesus havia dito sobre os pescadores e que Simão e André pescariam homens. Deus está revelando um plano para a pregação do Evangelho através de Ezequiel capítulo 47. Isso é ter discernimento espiritual. Se você olhar somente para coisas literais, perderá a revelação espiritual. Olhe para o espiritual sem anular a literalidade do texto. Apocalipse, de capítulo 22, dos versos 1 ao 2, diz o seguinte: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e a outra margem do rio,
está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. O profeta Ezequiel diz que viu, junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio, e isso é no milênio. Mas como a gente está buscando a revelação espiritual do texto, isso está também apontando para a eternidade futura. O apóstolo João, em Apocalipse de capítulo 22, está tendo revelação sobre o que irá ter na eternidade futura. Ele vê a Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém está o trono de Deus e do Cordeiro. João vê o rio da água da vida brilhante como cristal que sai do trono de Deus e de Cristo. Esse rio da água da vida, que também faz referência ao Espírito do Senhor, João vê que no meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. E essa árvore da vida é uma referência ao Senhor Jesus. João continua dizendo que a árvore da vida produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. A gente viu que em Ezequiel mostra que no milênio tem um santuário, e que desse santuário sai águas. Mas em Apocalipse, depois do milênio, na eternidade futura, é dito que o Senhor Jesus e Deus é o santuário, e as águas estão saindo do trono de Deus e do Cordeiro. Veja que essa cura dos povos que irá ter na eternidade futura não é no sentido de que as nações salvas precisarão ser curadas por causa de doença, porque não existirá doença no dia eterno, pois não existirá morte na eternidade futura. Mas a cura dos povos é a igreja glorificada, abençoando as nações salvas na eternidade futura. As nações salvas na eternidade futura não terão a vida eterna em si mesmos, mas a igreja, na eternidade futura, já estará com a vida eterna em si mesma, e por isso as nações salvas sobreviverão através das folhas da árvore da vida. Sabemos que existe a eternidade passada e a eternidade futura, pois em 6 milênios o Senhor tem que trabalhar com os homens, mas no 7º milênio haverá o descanso e o reinado de Cristo na terra. Porém, depois do 7º milênio, vem o 8º dia, o dia eterno, que é a eternidade futura. Em Ezequiel, aborda o assunto a respeito das árvores, que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. E isso, meus irmãos, é literal e acontecerá no milênio. Todavia, a revelação do espiritual é que essas árvores também fazem referência aos sacerdotes da ordem de Melquisedeque, que terão vida eterna em si mesmos na glorificação. E estes terão poder para curar as nações restantes no milênio. E essas águas que saem do santuário também faz referência à palavra de Deus e ao Espírito do Senhor. Por isso que essa água cura, porque o Espírito de Deus que tem poder para curar as pessoas. Então, o Senhor, em Ezequiel de capítulo 47, fala a respeito de 4.000 côvados, para que a gente associasse isso a 4 milênios, pois no 4º milênio, o Senhor Jesus veio e se fez carne para morrer pelos homens. Jesus morreu sendo o Cordeiro Pascual. Ele ficou nos asmos na sepultura, sendo Jesus o pão sem pecado. Mas a sua alma não foi deixada no mundo dos mortos, e o seu corpo não viu a decomposição da carne, e por isso ressuscitou em poder ao 3º dia, sendo Jesus as primícias dos que dormem. E após isso, Jesus, sendo o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, Jesus, pelo seu próprio sangue, subiu aos céus, entrou no verdadeiro Santo dos Santos, assentou-se à direita da majestade nas alturas. No entanto, o tempo em que Jesus precisa ficar no céu é de 2.000 anos. Contudo, Jesus deixará o seu pai e sua mãe espiritual, que é Deus, e irá voltar no 7º milênio para estabelecer o seu reino sobre toda a terra. Mas depois do 7º milênio virá a eternidade futura. Durante 4.000 anos, o Senhor Jesus, antes de se fazer carne, chamou profetas para profetizar. Jesus, através dos profetas,
profetizou, falou da sua vinda e da sua volta. Mas no 4º milênio, Jesus se fez carne, e por isso ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, e por causa disso, o Pai trouxe Jesus ao céu novamente. O apóstolo Paulo disse que Jesus veio na plenitude dos tempos, porque quando Jesus veio para fazer cair sobre si todos os nossos pecados. Jesus veio para fazer se cumprir muitas das profecias da lei, dos salmos e dos profetas. Quando Jesus veio, ele profetizou muitas outras coisas que estão relacionadas também com o seu ministério celestial, que aconteceria após a sua ressurreição em carne. Então, Jesus morreu pelos nossos pecados e por isso o Pai ressuscitou o Filho, pois o Pai aceitou o sacrifício de Jesus. Jesus subiu às alturas e por este motivo ele consegue trabalhar no céu para se cumprir todas as profecias que inclui as realidades das 3 últimas festas, que é trombetas, expiação e tabernáculos. Então, os 4.000 côvados servem para falar dos 4 milênios. O Senhor Jesus veio no 4º milênio e quando ele veio, as águas se tornaram mais profundas, porque temos o Novo Testamento escrito e o Apocalipse. O Apocalipse é um livro profundo que une várias profecias e revela as coisas que estavam escondidas na lei, nos salmos e nos profetas. E isso é águas profundas, no qual precisamos nadar para chegarmos na medida 7.000. O livro do Apocalipse, meus irmãos, ele é o pleno conhecimento cétuplo do Senhor. A gente viu que o Senhor Jesus profetizou através dos profetas que iria entrar no tempo para salvar os homens. O Senhor Jesus, pela sua palavra, mostrou a queda do homem, mostrou a sua misericórdia, chamou Abraão, houve promessas a Abraão e a sua descendência, fez alianças, castigou o povo de Israel por causa do pecado, profetizou que iria entrar no tempo, e ele, Jesus, entrou no tempo para nos resgatar dos nossos pecados, para nos tirar do erro e nos levar para a eternidade futura, que vai ter contagem de tempo também. E isso é profundo demais. Deus quer que você conheça as obras das mãos dele em todos os milênios. As águas e Ezequiel também representam as escrituras sagradas, pois através das escrituras podemos compreender todas as obras da mão do Senhor. O Senhor diz através de Isaías: mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Um dos profetas que falam da santidade do nome do Senhor é o profeta Ezequiel. Meus irmãos, veja o seguinte: imagina você andar 4.000 côvados dentro de um rio. A cada etapa vai ficando mais difícil e após isso você tem que nadar. Se você conseguisse atravessar todo esse rio, qual seria a primeira coisa que você necessitaria fazer? Você iria descansar, e por isso que esse rio aponta para o milênio, aonde nós teremos o descanso, pois quando chega na medida de 7.000 côvados, os 7.000 côvados está apontando para o 7º milênio do descanso do Pai. Em Ezequiel, meus irmãos, está abordando isso. A gente vê que no 7º milênio, o Filho, juntamente com as 2 casas de Israel, que é a sua igreja, irá governar as nações restantes. Para você entender as coisas na palavra de Deus, você terá que se esforçar bastante. Você terá que nadar bastante para penetrar na mente do Senhor. Porquanto, assim, ele escolheu se revelar. O Senhor escolheu se revelar através desse rio profundo das Escrituras Sagradas. Em João de capítulo 7, dos versos 38 a 39, é dito o seguinte: quem crê em mim, diz Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Meus irmãos, em João capítulo 7, Jesus havia dito que aquele que nele cresce, desse fluirá rios de águas vivas.
Em Isaías de capítulo 11, versículo 9, é dito o seguinte: Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Em Abacuque de capítulo 2, versículo 14, é dito o seguinte: Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O profeta Isaías e o profeta Abacuque diz que no milênio a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, o conhecimento da palavra de Deus irá aumentar no milênio. As nações que restarem terão que aprender a palavra do Senhor, e o conhecimento aumentará bastante, pois no milênio o diabo vai estar preso, e por isso haverá paz e descanso. Se você quiser aprender mais sobre os capítulos 40 ao 48 de Ezequiel, tem estudos aqui no canal falando sobre estes capítulos. Então, se você deseja chegar à medida 7.000, você terá que nadar para chegar a essa medida. Porque em Ezequiel capítulo 47, nós vemos ali o mistério dos 7.000 anos, pois lá aborda 4.000 côvados que está apontando para os 4 milênios da criação. E Ezequiel, sendo chamado de Filho do Homem, parando ali na medida 4.000, representa Cristo vindo no 4º milênio para morrer pelos homens, pois Cristo é chamado de o Filho do Homem, porque ele é descendente de Adão. Mas neste capítulo de Ezequiel 47, não é somente abordado os 4.000 côvados, mas é abordado também o assunto referente aos 7 milênios, pois para você chegar à medida 7.000, ao 7º milênio, você terá que avançar da água da vida, ou seja, você terá que avançar no pleno conhecimento do Senhor, que provém de Deus. E quando você chega na medida 7.000, você obtém o descanso. Porque se você nada, você precisará de descanso, pois você fica cansado. E você só obtém esse descanso na medida de 7.000 côvados, que está apontando para o 7º milênio da criação. Pois no 7º milênio, Jesus voltará com poder e grande glória. Meus irmãos, esse estudo é bem interessante, bem profundo, e por esta causa, esse estudo está nos mostrando que a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor Deus. Este foi o estudo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.